Bolsonaro protagonizou mais um fiasco público, mais uma manifestação de Bolsonaro que não vai ninguém. O próprio não foi, ele fugiu, sabia que seria um evento esvaziado e não foi. Um evento que era considerado como sendo o teste definitivo para a mensuração do capital político do Bolsonaro e o seu poder de engajamento que não existe. Eu sei que esse foi o maior evento recente de manifestações bolsonaristas, mas foi um evento especial, diferente dos demais. Um evento para atacar o STF, vocês sabem que esse é o grande anseio dos bolsonaristas, o grande gosto deles, e houve também envolvimento direto do Bolsonaro, ele chamou as pessoas, mas mesmo assim não foram ninguém. Eu vejo que o distanciamento de Carlos prejudicou muito o Bolsonaro, só que Michele não quer Carlos perto de Bolsonaro, sobrando Eduardo para comandar Bolsonaro e o bolsonarismo não vai dar certo, o Bolsonaro está acabado. O que você achou desse evento? Foi um fiasco ou não? Deixe seu like e claro, se inscreva no canal. Esse evento estava sendo considerado por muitos da imprensa como sendo o teste definitivo para a mensuração do capital político de Bolsonaro, porque houve um envolvimento muito grande para essa mobilização na Avenida Paulista. Um evento que foi capitaneado pelo Silas Malafaia, teve lá os seus bate-bocas com a Carla Zambelli, em homenagem àquele bolsonarista que perdeu a sua vida lá na Papuda. E o próprio Bolsonaro, ele se engajou. O próprio Bolsonaro chamou as pessoas, os próprios bolsonaristas também se envolveram nisso tudo, porque diferentemente de todos os outros eventos, e é por isso que esse estava sendo visto como teste definitivo, houve uma participação de Bolsonaro. Bolsonaro até havia reclamado recentemente que as pessoas não estavam indo às suas manifestações. E isso, na visão do Bolsonaro, seria por conta de um medo que havia dentro do bolsonarismo de punições por conta do 8 de janeiro. Uma desculpa que a gente sabe que é completamente esfarrapada, porque o 8 de janeiro nós tivemos invasões em prédios públicos e depredação. Se você faz uma manifestação pacífica, não há por que temer. Mas claro que tudo isso era para encobrir a redução do capital político de Bolsonaro e a sua deterioração. Todos os outros eventos, todas as outras mobilizações foram completos fiascos. Nós tivemos tentativas no dia 15 de novembro, no dia 12 de outubro e no dia 7 de setembro. Não foi ninguém. Bolsonaro, inclusive, em um desses mini-eventos em Belo Horizonte, reclamou: olha, não tem ninguém aqui. Onde estão as pessoas? Por que ninguém veio? Ele reclamou publicamente. As imagens aí estavam prontas. Claro, sempre com aquela técnica para filmar de um modo que parece que tem muita gente. Mas mesmo com essas imagens, o Bolsonaro falou e estragou tudo. Tanto que depois, os fiascos começaram a serem evitados. Como? Filmando o Bolsonaro em locais fechados, comícios em padarias, em churrascarias. Nós tivemos um evento em Goiás que Bolsonaro foi até uma feira hippie para que os manifestantes e apoiadores de Bolsonaro se confundissem com os transeuntes ou as pessoas que estavam ali passando. Ridículo para o Bolsonaro, que está perdendo cada vez mais o seu capital político. Ele não quer ser exposto e por isso ele não foi. Bolsonaro ficou engajando, chamando as pessoas para irem. Só que ele, que era a grande estrela, resolveu não ir. E ele estava perto, estava no Rio de Janeiro. Estava ali ao lado de São Paulo. Mas o que ele fez? Ele fugiu. Ele voltou para Brasília. Ele não quis estar presente. E você sabe por que Bolsonaro não quis estar presente? Porque ele sabia que o evento seria um completo desastre. E foi um fiasco. Ele não quis ser visto perto de uma mobilização esvaziada que ocupou ali um quarteirão da Avenida Paulista. 13 mil pessoas na Paulista não é absolutamente nada. E Bolsonaro, óbvio, não queria ser atrelado e não queria ser associado a isso. Porque ficaria evidente que o capital político dele se deteriorou. 13 mil pessoas é um número considerável? Depende muito. Esse evento, apesar dele ter sido o que teve a maior quantidade de manifestantes, 13 mil pessoas, segundo dados da Universidade de São Paulo, da USP, ele foi o maior fiasco. Porque nós tivemos presenças de políticos bolsonaristas, Carla Zambelli, Gustavo Gayer, o Marcel Van Hatten e vários outros. O engajamento do Silas Malafaia, o engajamento do próprio Bolsonaro, que chamou as pessoas para irem, e um tópico de interesse máximo dos bolsonaristas, o ataque ao STF. Tanto que gritos contra Alexandre de Moraes foram entoados ali. Mas mesmo com todo esse esforço, com todo esse engajamento, com toda essa energia posta,
13 mil pessoas. 13 mil pessoas é um número muito pequeno, é um número simplesmente irrisório, é um número ridículo de alguém que fala que é o ex mais amado do Brasil. Se você acha que 13 mil pessoas é um número alto, eu provo pra você que não é. Sabe como eu provo? Um dia antes, no sábado, evento do PL Mulher no Rio de Janeiro. Evento pra Michele. 5.500 pessoas, segundo informações do Globo. Metade. Metade. Um evento para Michele Bolsonaro no Rio de Janeiro, que não foi tão divulgado assim, não houve tanto engajamento das redes sociais bolsonaristas. 5 mil pessoas, a metade do que teve na Avenida Paulista em São Paulo. Por quê? Porque o capital político do Bolsonaro foi completamente pulverizado, está deteriorado, ele não existe, Bolsonaro já era, ele está acabado. E agora nós temos a prova no teste definitivo, público, ficando evidente que ele não mobiliza mais ninguém. Quem que em sã consciência vai querer topar ter Bolsonaro em seu palanque? Não vai. Vai haver muita discussão agora dentro do PL se vale a pena continuar investindo em Bolsonaro ou não. Vai agora ter muita discussão se vale a pena dos pré-candidatos a prefeitos em cidades estratégicas terem o apoio do Bolsonaro ou não, principalmente Ricardo Nunes em São Paulo. É evidente a deterioração do capital político. Michele hoje é a grande protagonista do PL. Bolsonaro é um completo nada. E a culpa disso tudo tem nome, é do Eduardo Bolsonaro. Essa é a minha hipótese. Porque o Eduardo Bolsonaro está comandando as redes sociais do Bolsonaro. As redes sociais são o principal canal de comunicação do Bolsonaro com os bolsonaristas. É ali que tudo se engaja, é ali que tudo parte. Só que o Eduardo Bolsonaro está preocupado na sua própria fama, na sua própria missão de ser visto como sendo um grande intelectual, um grande aglutinador da extrema-direita na América, não só na América do Sul. Ele quer fazer pontes entre Milley e Donald Trump, entre Trump e Bolsonaro, entre Trump e Milley. Olha, eu estou aqui organizando tudo. E ele fica postando essas bobagens e tolices nas redes do Bolsonaro. Só que ninguém se importa com isso que o Eduardo está falando. O Eduardo não entende a cabeça do bolsonarista. O Eduardo ele tem as suas frustrações pelo fato dele ter um negócio pequeno, como a namorada falou, pelo fato dele ser dos 3 irmãos principais, né, dos 3 filhos principais do Bolsonaro, o mais insignificante. Ele quer mostrar que ele é esperto e sabe articular politicamente como o Flávio, que ele tem a capacidade do Carlos estratégica em termos de campanha, mas ele não tem nada. Ele é um fracassado, um frustrado, que precisa projetar o membro dele com armas e tem megalomanias internacionais de grandeza porque ele é pequeno. Isso afeta o Eduardo, que afeta também o pai, o Bolsonaro. Ele acha que os bolsonaristas querem saber de ideologia de gênero, ninguém quer saber disso. De comunismo, de socialismo, de globalismo, ninguém quer saber disso, Eduardo. E ele fica falando para o Bolsonaro falar essas bobagens nas redes sociais e nos discursos. Isso não atrai mais ninguém. Porque o discurso que o bolsonarista quer ouvir é o discurso do ódio, da raiva, da fúria, da cólera. E eles não querem direcionar o globalismo, porque o globalismo não existe, não é uma pessoa, é algo figurado. O que os bolsonaristas querem é justamente atacar o STF, atacar Alexandre de Moraes, porque é o Alexandre de Moraes que acaba na cabeça dos bolsonaristas afetando a liberdade deles. Só que não adianta você em uma semana querer mobilizar todas essas pessoas, não dá. Isso precisa ser feito aos poucos, precisa ser cultivado. Só que o Eduardo não cultiva isso nas redes sociais, quem cultivava era o Carlos. Quando o Carlos foi afastado de Bolsonaro, o capital político dele acabou. Foi ali, a morte de Bolsonaro ocorreu em abril, quando o Carlos saiu e abandonou as redes sociais do papai. Por quê? Por 2 motivos. O PL não quer uma postura radical de Bolsonaro, então não quer Carlos perto, porque a postura virulenta do Carlos pode trazer problemas para o partido, por conta dos problemas que vários e vários integrantes do PL possuem no STF e também na própria PGR. Gustavo Gayer foi denunciado, Zé Trovão está com problema. E existe um outro elemento. A principal estrela do PL hoje é Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro detesta o Carlos. Eles não se bicam, eles não se gostam.
Michele não quer que Carlos fique perto de Bolsonaro. Michele, na campanha de 2022, expulsou o Carluxo na semana do debate da Globo do Palácio da Alvorada. O Carluxo não foi no debate e o Bolsonaro foi ali massacrado. Michele culpa Carlos pelo vídeo postado na rede social do Bolsonaro, fazendo apoio ao 8 de janeiro, e por conta desse vídeo Bolsonaro começou a ser investigado. Michele não quer Carlos perto. Quanto mais distante Carlos estiver de Bolsonaro, para Michele é melhor. Só que quanto mais distante Carlos estiver de Bolsonaro, Bolsonaro estará enfraquecido. Para Bolsonaro voltar a ter engajamento, ele precisa ter Carlos perto. Só que isso não vai acontecer. Por isso, Bolsonaro está acabado. Ele já era e hoje ficou totalmente evidente.